blá, blá, blá. Nossa, você tá me deixando nervoso, eu acho. Não, ó, respira. Eu não gosto de receber comunicadores aqui, gente. Vamos já numa técnica aqui de PNL. Você vai inspirar em 6 segundos, segurar o ar por 6 segundos, soltar em 6 segundos e segurar os pulmões vazios por 6 segundos. Assim você elimina a adrenalina da sua corrente sanguínea. É exatamente isso que você faz, Fernando. Fica muita tranquilo. regra. Gente, tô recebendo esse maravilhoso Rodrigo Duarte. Ei, você não pode gritar, mas eu peraí, posso. você não é da família da Regina Duarte, né? Não, na verdade o meu nome não tem Duarte. Não, porque a Regina Duarte deu uma perdida na sintonização, eu acho. Então, pois é, eu não sei. Ai, a gente já começou polêmica. Eu não sei o que já começamos meio políticos ali. Não. Ninguém vai falar disso, nem vai falar de política, não quero falar sobre nada disso. Não tem, é número 11, né, pra dar 11. Quando você quer que uma coisa dê certo na vida, tem que somar 11, porque na numerologia, o 11 não vira 2, não se soma. É o único algarismo com 2 números que não se soma. Ô, entendeu? gente, vamos mudar aqui. Coloca aquele disco dos signos. Que agora eu tô recebendo agora a tia do horóscopo. Rodrigo Duarte. Conta o que aconteceu agora há pouco com o Rafa. Não, porque o Rafa, gente, o Rafa veio pendurar um negócio ali na janela e aí ele falou, eu falei, se isso der certo. Aí ele pegou e falou assim, se der certo não trabalho com possibilidades. E aí, trabalho com certezas. Com certeza. E aí, Rodrigo me lança aqui, capricorniano. E acertei. E ele era realmente capricorniano. Porque, inclusive, tem 6 casas em Capricórnio, que eu nunca vi, na verdade, um mapa desse, mas vamos dar uma olhada depois. Horóscopo da semana, com Rodrigo Duarte. Mas eu ando meio chateado com o negócio de horóscopo. Por quê? Escorpião não anda bem. Não anda bem. Toda a previsão que eu tenho visto pra Escorpião nos últimos 2 meses não estão boas. Eu não sei o que tá rolando, mas acho que hoje é o dia de mudar isso. Eu acho que tá aqui no seu hoje podcast. Vai dar uma virada. Entendeu? Eu acho que hoje é um momento, na verdade, de eu mudar o horóscopo de todos os escorpianos, não só do meu. Maravilhoso. Entendeu? Gente, vocês sabem que o Rodrigo, além de ser a tia do horóscopo, que na verdade é a última profissão dele, que ele atingiu hoje, esse status, ele é ator, ele é produtor, ele é jornalista... comunicador nato, né? Mas tô lúcido ainda, Fernando. Tá lúcido. É isso. Sou uma pessoa meio polivalente, mesmo assim como você, né? Ai, não fala dessa coisa de ser muito plural, de ter tentáculos, porque isso é uma piada que perdura, assim, 4 episódios do meu podcast. Porque você tem vários testículos, não é isso? Então assim... Eu tô sabendo. Você, por favor, não toca mais nesse assunto. Eu só vou falar sobre isso no Põe na Roda, o dia que eu for convidado pelo Pedro no Põe na Roda. Que também, que o podcast do Pedro é às quintas-feiras ao vivo, às 21 horas, se eu não me engano. O primeiro episódio foi a Dani Calabresa e eles não conseguiram parar de gravar. Sério? Exatamente, acho que tiveram que, gente, vamos encerrar, tá fechando o espaço. Mas a piada interna é porque é assim, né? Fernando trocou a palavra. Ele ia falar tentáculos, tem vários tentáculos, falou testículos. Isso, né? Na entrevista do menino que veio aqui, de esgrima. Tipo Chaves, né? A pessoa que troca as palavras, Não, né? eu sou Você muito tem atrapalhado. Isso? Não, pior que não, sabia? É mesmo? Mas você é pisciano? Sim, pisciano tem uma coisa de tem atrapalhado. Isso. É, elemento água, né? Elemento água. Vive se afogando. Não é bem atrapalhado o pisciano, ele tá no mundo dele. Pisciano, na verdade, dizem que é assim, que é o signo mais evoluído de todos, né? Por isso que é o último. Eu né? acho que é mesmo. Dizem que é, não sei. Eu sou cercado de piscianos, né? Eu nem sabia. Então você tá bem. Pois é, não, eu tô mesmo. Eu me enrosquei num fio aqui, gente. Não, todo mundo tem um negócio com a televisão. Todo mundo tem um negócio. Agora, olha só, vamos parar de falar de horóscopo. A minha audiência já sabe que piscianos são os melhores signos. Se vocês não têm amigos piscianos, tenham amigos piscianos, porque eles são super sensíveis e vão te livrar de roubadas. Quando chegar aquele crush, aquele boy, aquela girl que, sei lá, tá paquerando, ele vai dar um raio-x e já vai dizer, não presta, foge. Porque tem a coisa do sentir, né? O pisciano e o escorpiano também tem uma intuição muito forte, né? Então, por isso que a gente estava até comentando aqui antes de começar, que o papo já rolou aqui, já tá rolando há umas horas aqui. Falamos, inclusive, de umas coisas que a gente não vai poder reproduzir. Que pena, né? Não pode, não Algumas pode falar. Sim. Algumas sim. Você tá na minha mão, inclusive. Tem coisas que, olha, eu não pode contar. Cuidado, não vai falar nada dessa bruxa verde aí, que tá em cartaz. Wicked, gente, o Wicked tá em cartaz. Vocês viram na entrevista da semana passada a Rony Dutra falando sobre os direitos autorais, como funciona essa coisa toda. E nessa montagem, o que é legal é que ela não é uma reprodução
né? Ai, não mostra esse encarte muito, que esse é o antigo. Ah, é o antigo. Eles não me mandaram um encarte novo. Eu tô fazendo a propaganda, o merchan todo assim, trabalhado no Bradesco, mas agora é Santander. Momento é o que tem, né? Que é o antigo, no caso. Isso. E a história agora, ela tem uma repaginada. Segue o roteiro e as músicas originais, mas podem mudar figurinos, cenário. Olha, e é o ateliê que tá fazendo agora, né? Que é maravilhoso, né, Fernando? Não pode mudar. Não pode mudar a história, mas pode mudar todas essas coisas. Nessa montagem, você olha, você para, bebe sua água, que você tá muito venenoso. Eu acho que ele anda andando com a Fabiola Heispen, ou ele anda andando com o Léo Dias, ou com Sônia Abrão, que são três pessoas que eu amo e quero nessa mesa. Olha, eu amo também todo mundo que você falou. Você para de... Olha, você vai derrubar a televisão. Você vai derrubar a televisão. Você veio aqui pra destruir o nosso estúdio. Gente, pra terminar falando sobre o Wicked, aproveitando esse momento que ele vai beber uma água e talvez se afogue, o Wicked está em cartaz no Teatro Santander. Não percam, os ingressos estão mais que badalados à venda. Eu amo todo mundo que você falou. E de verdade são pessoas, assim, são referências pra gente, né? Super. São, mas eu sou fidelíssimo a Kátia Fonseca, não tem jeito. Que é outra que eu amo também. Kátia Fonseca eu amo, Márcia Goldsmith eu amo. Maravilhosa. E tem aquela outra apresentadora que depois entrou no lugar da Márcia Goldsmith. A Regina Volpato. Ai, nossa. Que tá apresentando Mulheres também agora, que a Kátia apresentou durante muito tempo. E sabe o que eu acho muito legal? É que assim, que na verdade a Kátia apresentou durante muitos anos o Mulheres e ela tem a identidade dela. E a Regina vem com uma identidade completamente diferente da Kátia e que também faz um trabalho excepcional, né? Exatamente. Então, é um estilo oposto, assim, mais equivalente. As duas são muito boas, né? Então, você pega a Kátia, por exemplo, a Kátia tem uma coisa de não deixar uma lacuna. Então, ela vai falando com o entrevistado, vai fazer uma receita, alguma coisa do tipo. Ela é uma coisa meio web, né? Que ela não deixa um espaço. Não é que ela não deixa a pessoa falar, ela deixa a pessoa falar. Só que ela não deixa espaço, não deixa lacuna. A Regina não, é uma elegância que ela tem, né? Que é ótimo. E aqui é morango? Mas tá na época do morango? Legal, eu vou comprar morango. É bom, né? Tem um moranguinho na geladeira. É uma coisa, sabe? Ela, coisa... E a Kátia, menina, vamos encher de morango aqui, que é maravilhoso. Azedinho, né? Gente, tô adorando. O Rodrigo faz, além de tudo, ele faz vozes imitando as apresentadoras. Deixa a Kátia ouvir. Ela sabe onde está ela. Mas acho que ela não gosta. Mas me fala uma coisa. Como que tudo isso começou na sua vida? Eu era a criança mais tímida da escola. Eu não acredito. Te juro. Mais tímida da escola. A criança patológico, no meu caso. Patológico, de verdade. É até legal falar isso, eu acho importantíssimo, na verdade, eu sempre falo isso, por quê? Porque tem muita gente, às vezes, que tá assistindo a gente, que é tímida, né? E a pessoa fala, eu jamais vou conseguir me comunicar, né? Porque a comunicação externa, ela é um reflexo da comunicação interna, né? Então, pra gente conseguir se comunicar bem, e se comunicar bem, que eu falo, não é falar bem, falar de determinado jeito. Se comunicar de um jeito que a gente goste de se comunicar, né? Não é dentro de um padrão específico. Pra gente poder se comunicar bem de um jeito satisfatório pra gente, a gente tem que falar bem com a gente mesmo, né? Total. Exato. Então, eu lembro que na infância, eu ficava sozinho na sala de aula. Triste o que eu vou contar agora. Põe uma música de tristeza de fundo. Não dá. Eu ficava sozinho, Fernando, dentro da sala de aula, na hora do recreio, porque sou uma pessoa de época, e na minha época chamava recreio, o intervalo. E eu não conseguia sair para socializar com as outras crianças, entendeu? Então todo mundo saía para brincar de pega-pega, não sei o quê, nananã, e eu ficava sozinho. Você consegue lembrar desse sentimento que você tinha? Eu lembro, é muito triste. É muito triste. Eu lembro a ponto de fiscalizar, assim, sabe? De minha mão transpirar, de voltar, me transportar para aquela situação e lembrar de como era desconfortável para mim, assim. E não era culpa de ninguém que tava fora, né? Os meus amigos todos. E não é que eu não tinha amigos, né? Eu tinha amigos naquela época que, inclusive, eu tenho até hoje, né? Então, Juliana, Raí, Thaís, são amigos que eu tenho até hoje, amigos mesmo que eu tenho até hoje. Então, não é que eu não tinha amigos, mas eu não conseguia, era comigo o negócio. Eu não conseguia socializar. E aí, as diretoras, as coordenadoras da escola chamaram a minha mãe e falaram assim, olha, o Rodrigo é maravilhoso, né? Inteligente, é dedicado. Ascendente em Capricórnio, né, Rafa? Então, a pessoa dedicada, né? Competente, né, Rafa? A gente resolve o negócio. Ô, Rafa, aparece aqui na câmera para as pessoas verem que você cortou o cabelo, mudou o visual. Olha, gente, esse é o Rafa, aparece lá. Rafa! Gente, vocês podem mandar e-mails e contatos, sigam o Rafa no Instagram. E o que precisar resolver, né, Rafa? RafaA.fe. RafaA.fe. Tá bom. O que precisar resolver, chama o Rafa. Tchau.
Chega de merchan no meu. Ótimo, momento merchan. Momento merchan. E aí, que eu lembro da Kátia, inclusive, momento merchan. Tudo me lembra da Kátia, impressionante. Iogurteira, top term. E aí, então, isso é uma outra coisa. A Kátia faz os merchans sozinha, ela não chama ninguém pra fazer. Porque ela Coitada é tão maravilhosa nos merchans que ela a Iraci só fica no canal de quem? Ela lógico, faz sozinha, antes de começar. Tá bom? Olha, pronto. A invasão rolando, assim, é tipo a casa da... Gente, é a casa da mãe Joana. Que bagunça que é essa aqui, Fernando? Me falaram que era tão organizado o negócio, que tinha uma pessoa de Capricórnio que tava aqui organizando. Não é no caso. Não, no caso é todo mundo entra quando quer, grita quando quer. Ó, é Bruno, Eli, é todo mundo chegando. Tudo bem, querido? Como é que tá? Como é que vocês estão? E aí? E falando. Tá tudo bem? Isso. É uma bagunça. Ah, que bom, a gente fica à vontade, né? Não, isso quando o Pedro não está aqui. Não, sim. Já assistiu Wicked? Wicked? Não tem nada. Não, a gente já falou de Wicked. Já assistiu Nasci Pra Se Dercy? Com a maravilhosa da Grace Janocas, que ganhou o prêmio do humor pelos 40 anos de carreira. A Grace é demais. A Grace é uma espontaneidade, né, meu? E é um timing. Sim. É um timing que eu nunca vi ninguém igual. Você sabe que ela tá fazendo 2 peças simultâneas agora. Ela faz Nasci Pra Se Dercy no Teatro Opus, lá no Frei Caneca. Se troca e entra em O Que Faremos com Walter na sequência também lá no Frei Caneca. Jesus! Nossa, é sobre-humano isso. E 2 personagens, Dercy, maravilhosa, né? Que ela a história é que ela vai pra fazer um teste pra ser Dercy e ela se indigna com como estão conduzindo o teste e ela incorpora a Dercy e vira Dercy. E aí conta a história da Dercy. E no O Que Faremos com Walter, ela faz quase que uma bolsominion de um condomínio chique, que tá querendo se livrar do coitado do porteiro, que agora tem 65 anos. A direção do Kiko, né? Que legal. Essa é do Kiko, e a direção do Nasci Pra Se Dercy Nasci Pra Se Dercy é do Kiko, do Que Faremos com Walter é do Farjala. E fala de teste, né? Eu tenho tanta história de teste, Fernando, porque daí, assim, só pra concluir a questão do que você perguntou da infância, então, porque eu acho importante falar sobre isso, né? A gente vai dar uma bagaceira pra um negócio sério, assim, em 3 segundos, né? Mas é importante por quê? Porque... Já me arrependi de te convidar. Ah, não faz isso, porque eu quero vir toda semana agora. Não. Me chama, eu fico tipo problema. o Louro José do lado. Você tá muito louro do Louro Pode José. Ser, eu tô no fluxo de consciência. Mas é quando eu tô animado que eu fico atrapalhando assim. até meu raciocínio. Ah, mas eu não vim aqui pra ajudar. Então, gente, é um entrevistado, entrevistado Satanás. Você chama um escorpiano que é aquele ajude. Me conta essa história. Aí menino, aí, pois é. Fala, o que você ia falar? Não, porque é engraçado, né? Porque, assim, normalmente, muita gente do cenário cultural fala assim pra mim, tinha traços disso, eu gostava, eu fazia teatro na escola, isso já me puxava, tal. E é engraçado que você se tornou um comunicador partindo de uma criança tímida, né? Você usou a dor para reverter essa história. Mas você sabe que normalmente, e aí a gente falando agora de psicologia, né? Normalmente a gente escolhe profissões de maneira inconsciente que tenham a ver com pontos que a gente tem a resolver na nossa vida, né? Porque é o nosso inconsciente buscando por sincronicidade as possibilidades de otimização da evolução, do crescimento, né? Então, conscientemente, às vezes a gente nem sabe que precisa resolver aquele ponto. No meu caso, eu sabia. Né? Mas às vezes a gente não sabe e ainda assim a gente trabalha com coisas que quando você vai olhar lá a fundo, você fala, olha, trabalhar com isso me ajudou a resolver aquilo, entendeu? É muito comum isso acontecer e comigo não foi diferente. Então, todo mundo falava que o Rodrigo era muito dedicado, muito disciplinado, mas que tinha esse problema de socializar. E a minha mãe não sabia o que fazer comigo. Daí a professora de português, e por isso é importante o trabalho, e o teu trabalho também aqui num podcast que é voltado à cultura, porque muitos professores assistem e tudo mais, o trabalho da professora de português na época, que falou assim, vou te colocar para fazer uma peça de teatro. E trouxe o Alto da Compadecida pra gente fazer. A tia Silvia, na época, minha professora. Eu também tive uma professora Silvia. Vamos mandar beijo pra ela. Nossa, mas eu vou te falar uma coisa, a criança é tão diabólica, porque chamavam a coitada da professora de Silvia Zoião. É mesmo? Só porque a professora tinha o globo, ele era assaltado, sabe? Ele ficava assim, marcado no óculos dela. Então, marcado no óculos? Como ela tinha um grau forte do óculos, professora Silvia, um beijo. Olha, tô explicando o que era, por que chamavam a senhora de Silvia Zoião. Porque a professora tinha o olho assim.
forte. E criança é... Eu não tô rindo. Criança é uma coisa diabólica. E Ela pega a característica das pessoas e transforma isso em piada, em bullying, em sofrimento. eu não queria rir disso, Fernando. Você Mas isso me é verdade. obrigou, você Isso é me verdade. obrigou. Eu sofri muito com bullying Eu na não- escola. Eu também. Não, mas eu sempre fui representante de classe. Eu também, Ah, mas era é? pra poder passar o chicote É que isso? fazia bullying. Ah, é? Vai me zoar? Então peraí, que eu vou descontar aqui. exatamente, aham. E aí pararam de me zoar. Isso que era o bom ser inteligente. Tu entendeu? Aham. E aí o pessoal me colocou pra fazer essa peça de teatro. E como toda pessoa muito quietinha, muito introspectiva, eu sou muito observador, né? Então, quando eu soube que eu ia fazer o João Grilo, ela me colocou de protagonista. O Tome. que eu fiz? Peguei, aluguei VHS, que é uma coisa que existiu há muito tempo, joguem no Google. Aluguei um VHS. É tão estranho falar disso. E assisti o filme e a minissérie do Auto da Compadecida. E peguei os trejeitos do Matheus Nachtergaele, que inclusive depois eu trabalhei com ele no SESI, no Teatro do SESI, mas não tive coragem de contar isso pra ele. Estudei. Acredito. Pois é. Matheus, presta atenção na história. Quando você trouxer ele aqui, você me chama junto? Chama. Que é mais um pretexto também pra eu estar aqui de novo. Não, você vai entrar numa live. Eu não vou te chamar nunca mais. Você vai entrar numa live e fala, fala, não faz pronto, isso. acabou. E aí estudei os trejeitos dele e decorei o texto todo. Quando a gente chegou na leitura de mesa, pra quem não sabe, leitura branca, Aham. a gente que não precisa ter nada. Você não precisa estar com nada decorado, não precisa ter É sotaque, nada. uma leitura neutra, Neutra. Da peça. Não tem que fazer interpretações, Pois é, intuições e nada. exato. Quando chegou nesse dia, todo mundo com seu texto, como deveria estar, tava tudo bem. Eu já sem o texto. Cheguei. Decorado. Um texto grande. E todo mundo, Rodrigo, teu texto. Eu falei, não precisa. Aí começamos a ensaiar, e eu já com o sotaque dele, com o gestual dele, da personagem, e o texto completamente decorado. Eu sabe que eu lembrei de uma frase que o Rafael Oliveira, Rafa, um beijo pra você, me mandou, postou esses dias. Acredite na Beyoncé que há em você. Era você, criança. Era isso. Acreditando nessa Beyoncé, não preciso do texto. Eu acreditei. E você sabe que isso me salva até hoje. Numa situação difícil, às vezes, porque até hoje a gente passa, né? Você vai... Situação difícil é até morrer, gente. Acho que até depois de morrer. Semana passada, eu vou te contar uma que eu passei semana passada, mas daqui a pouco eu conto. E aí, de entrevistar, por exemplo, gente que eu não sabia quem era. E fazer a entrevista inteira com a pessoa, sem Que fazer ótimo. ideia Fazendo de quem cara era. de paisagem, sorrindo e De quem concordando. era. De não saber se a pessoa era. Depois, claro, durante a entrevista eu fui entendendo quem era. Mas de não saber a princípio se a pessoa era produtora de um programa da emissora, que eu tava lá participando. Uhum. Se ela Qual era. é a cor, assim, predominante do logo da emissora? A predominante é verde. Ah, tá bom, não precisa falar mais. E aí, aí fomos lá, fomos muito bem recebidos, foi maravilhoso, né? E fomos muito bem indicados também, inclusive. É que eu não posso mandar o beijo aqui, porque senão vão saber quem é. Né? Não, Mas até não que- faz, não faz. Deixa a curiosidade. E aí- A gente escreve nos comentários o nome. E a pessoa vai ficando nervosa, vai começando a amassar os Eu tô papéis. vendo, amassado da exposição do Marc Chagall, que é no Centro Cultural Banco do Brasil. Para de amassar, e é Desculpa. gratuita, gente. Vai lá ver os panos voando, é incrível. Eu não queria lindo. estar te amassando, desculpa. E aí cheguei lá, aí a produtora, indicaram ela, falaram assim, olha, acompanha aí os meninos, que eles estão aí, eles vão gravar o dia todo com a gente aqui. E ela, com muito boa vontade, maravilhosa, virou minha amiga, inclusive, depois disso. Ela falou, Rô, tô contigo para o que tu precisar. Vou ficar até a noite aqui com vocês. Eu falei, então vamos entrevistar o maior número de pessoas que a gente conseguir aqui. E claro que eu tinha me preparado para algumas pessoas específicas, né? Que eu já estava com vontade de entrevistar há muito tempo. Mas não conhecia todo mundo da emissora. Uma emissora grande, Uhum. nacional. Aí eu falei, beleza. E ela com essa boa vontade. Aí a gente tinha já passado um perrengaço. Assim que a gente chegou, porque é sempre quando, nos 45 de segundo tempo que tudo acontece, né? Então era um dia que eu tava cansado, que eu tinha saído de São Paulo super tarde, tinha ido pra Santos, tinha subido a serra cedo de novo, tinha vindo dirigindo, peguei trânsito, tava um calor do caramba. E aí, sabe aquele dia que tá tudo errado? Uhum. E aí o raciocínio não tava bom, eu tomei até uma coca, não tomo refrigerante, e aí como eu não tomo nada nunca, quando eu tomo uma coca eu fico desse jeito que você tá Gente, vendo. Coca zero, olha. Podia ter um momento Coca zero no Cultura Sem Rolo. Já tem o vermelho, já tem o preto. Pode falar marca aqui? Só Não falta sei. fazer tchá, momento Coca zero. Pode falar? Pode. Mas eu tô fazendo um merchan pra ver se eles... Eles vêm. Pra eles Gente, virem.
Vai aparecer Venham. uma coca na mesa, assim. Venham, pelo amor de Deus. Uma coquinha aqui. Já assim. tem aqui, ó. Até mensagem subliminar. Vermelho, eu vim também na paleta. Mas aqui. volta. Se eu tiro você do assunto, você viaja. Vai. Volta no assunto. Eu tô morrendo de frio, gente. Minha unha tá... Mentira, sério. Aqui, ó, tá até roxa. Sobe uns 2 graus nesse ar-condicionado. Pelo vai amor morrer. de Javé. Eu tô me tremendo aqui Vai, já. me fala. Aí, Fernando, o que acontece? Aí ela falou assim, vou te acompanhar. Então vamos lá, vamos junto. E ela com a maior boa vontade, né? Ele pediu silêncio que ele não queria aparecer no quadro, gente. não, aparece. E aí, aparece, eu mexe acho no importante, na ar-condicionado, verdade. ó. Pronto. Olha que interessante. Tirou o vento. obrigado, Ai, foi gente, a gente tinha maravilhoso. combinado pra matar ele com hipotermia. Não acredito. Nossa, tava dando certo. Descobriu. Eu tava aqui já me tremendo. E aí, o que acontece? A gente começou a andar lá dentro da emissora, De repente, a gente foi pros corredores, fizemos uma entrevista. Se vocês quiserem indícios do que eu tô falando, eu não vou poder mencionar. Mas entrem lá no meu Instagram, @rodrigoduarte.oficial, que a gente tinha acabado de gravar com a última entrevista que tá no meu Instagram. E a gente tinha acabado de gravar com essa entrevistada, que é maravilhosa. E aí, a gente saiu e foi... Meio assim, quando a gente tava gravando com essa entrevistada, que é super badalada, todo mundo conhece. Uhum. Quando a gente entrou no estúdio dela, o chefão da emissora, tipo Deus da emissora, entrou. E todo mundo ficou meio tenso. Sabe quando se instaura uma tensão assim no ar? Todo mundo, nossa, ele tá aí e tal, não sei o quê. E eu senti aquilo, eu vi que todo mundo mudou na hora que o cara entrou, né? Aí eu falei, e agora? Aí... todo mundo se comportou de uma maneira meio diferente. Tava todo mundo espontâneo, todo mundo ficou meio travado. Aí eu falei, vou me apresentar. Porque eu acredito na Beyoncé que é em mim. É isso. E aí eu falei, vou lá me apresentar. Todo mundo com medo dele, eu vou me apresentar pra ele. Qual a diferença dele pra mim? Nenhuma. Fui lá, me apresentei, ele foi super simpático, tal, não sei o quê. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque o que acontece? Enquanto o homem tava lá dentro do estúdio, vieram e falaram, Rodrigo, vamos lá, vamos gravar agora? E ele ainda dentro do estúdio. E todo mundo assim, ó. E aí eu fui entrevistar essa moça nesse contexto que eu tô, tá? Cansado, que eu tinha descido a serra, subido com raciocínio ruim. Porém, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Talagada de Coca-Cola, que eu não tô acostumado a tomar, que já fiquei meio travado, uma perna só levantada, outra baixada, sabe? E aí... fiz a entrevista com ela, não lembro o que eu conversei com ela, porque foi tudo muito rápido. Saímos do estúdio dela, fomos andando pelo corredor assim. Empresa grande, com muita gente. Fomos andando. No que a gente foi andando, a produtora lá junto. Ela assim, ótimo, vamos falar com fulano que tá vindo ali. Aí eu falei, aí me distraí aqui. Quando eu vi, ela tava falando com um moço. Eu pensei, ele deve ser o produtor do fulano que ela quer que eu fale. Quer que você fale. Porque a empresa essa emissora tem programas de várias vertentes. Tem de esporte, tem de culinária. Como todas. Todas. Porém, essa é verde, a cor predominante. Muitos produtos. E aí, muitos mesmo. E alguns eu não acompanho, né? Porque a gente tem as que a gente prefere, né? Não, porque a gente tem Netflix, né, gente? A gente tem o quê? A gente tem os streamings. Menina, mas você sabe que eu sou mais da TV aberta do que do streaming? Jura? Jura você. Eu assisto Sônia Abrão. Beijo, Sônia. Beijo, Jean. Beijo, Sônia também. Mas beijo, Kátia. Manda beijo pra Kátia também. Ai, só se ela vier aqui. Ela vem. Kátia, tu vem ou tu não vem? Manda, Kátia Fonseca, maravilhosa. Ela vem. Eu me amarro no rabo do macaco se você convidar e a Kátia não vier. Então, eu tô te falando, vamos lançar aqui? Vamos, o desafio. Vamos lançar o desafio? Kátia eu tô Fonseca, falando sério? Cultura sem rolo. Eu tô falando sério? Eu também, ué. Mas assim, aí você vai se comprometer com... Não, eu também não tô. Mas aí agora a gente vai ter que fazer um pacto. Meu filho, eu já entrevistei a Glória Menezes. É mesmo? Você sabia dessa? Não tô sabendo. Pois eu tinha um canal no YouTube e eu ia gravar nos espetáculos, né? E eu lembro de mandar pro Arlindo Lopes uma mensagem, falar, olha, eu já fiz uma matéria lá com outros espetáculos, tal. Eu já tinha entrevistado a Helena Ranaldi. Que é maravilhosa. Alba, já tinha entrevistado alguns, assim... Mas não uma Glória Menezes, né? Mas eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei pra ele, olha, eu queria muito entrevistar vocês no espetáculo Ensina-me a Viver. Ai, que era lindo. Aí ele pegou e falou assim, nossa, me respondeu no Facebook. Nossa, claro, vou te passar o contato, você agenda, tudo bonitinho. E aí eu agendei pra fazer a entrevista com ele e pensei, vou ter uma entrevista com a Glória, assim, de um segundo, né? Pra ela falar do espetáculo. Pois
liberou ela que ela tava fazendo alguma coisa pra Globo, eu acho, ou pro SBT, uma chamada. E ela ficou liberada. Aí o produtor falou, você não quer conversar com a Glória também? Aproveita já que ela tá aqui. Mas você tinha se preparado? Aí eu falei, claro que vou. Jesus! E aí eu lembrei que eles fizeram o Ensina-me a Viver nos céus. Sim, eu lembro disso. E aí foi esse o tema, e ela ficou muito feliz de falar sobre isso, porque ela achou o projeto maravilhoso de poder ir pelos céus e poder ter um público diverso. Porque tem isso, né? Às vezes você tá dentro de um teatro muito sofisticado e as pessoas são contidas na risada. As pessoas não são livres, né? E as crianças, o público do céu, o público das fábricas de cultura, elas não estão preocupadas com quem tá ali do lado delas. Ai, será que vai achar que eu ri muito? Será que eu ri baixo? Não sei o que lá. Então as pessoas dão risada. Tem umas pessoas que dão risada até se engasgar. As pessoas se comportam do jeito que o meio que elas estão tá propondo, né? Já percebeu isso? Você tá num aeroporto... Todo mundo, a pessoa não tem R$1 no bolso, mas é uma coisa aqui, um nariz empinado, uma postura que muda, né? Essa mesma pessoa vai pro mercado de bairro, ela é outra pessoa. Sim. Eu acho uma palhaçada tão grande. Aí vai no mercado sofisticado, nem cumprimenta o caixa. Ninguém. Aí no outro ela é amiga de todos os caixas, troca até o WhatsApp. Quando que as pessoas vão entender que ela tem que ser a mesma pessoa em tudo que é lugar, hein? Eu penso isso também. Pra mim, você tá aqui, se eu tô conversando com você, eu sou essa bagaceira, se eu tô lá no museu, se eu tô na minha casa, se eu tô num lugar chique, sim, eu tenho que ser eu. Por exemplo, sou essa pessoa elegante, eu sou essa pessoa elegante e classuda em qualquer lugar que eu vou. Já que não fala besteira. E é isso. E aceitem. Mas voltando e retomando, como eu entrevistei Glória Menezes, eu aceito o desafio de entrevistar a Kátia Fonseca. Então, vou só fazer um adendo aqui, antes da gente oficializar esse desafio da Kátia, porque eu tô lembrando aqui, na verdade, eu tenho até documentado isso. Eu tentei entrevistar a Glória Menezes também no Ensina-me a Viver e não me deram bola. Olha, então tem pontos. E você tem credibilidade, então. Você imprimiu uma coisa de mais credibilidade, Fernando. O que será que é? Será que eu rio muito alto? É minha risada, eu acho. Pode ser. Pode ser. Ou não, eu acho que a minha beleza é encantadora. Pode ser também. E eu acho que eu tenho, assim, o canto da sereia, por conta de ser Pisciano, de peixes. E todo mundo tem medo de mim porque eu sou de escorpião. Pode ser. Já acham que é vingativo. Tá, mas Kátia... Então, Kátia que é aquariana. Né? Olha isso, é da mesma linhagem. Aquariana, maravilhosa, tá ali do lado do seu signo. Você tem essa coisa com signo real? Eu gosto falando, de signo. Gostando e falando e estudando pessoas pelo signo? Eu estudo pessoas o tempo inteiro, né? Eu amo estudar pessoas. E eu acho que a astrologia é uma ferramenta a mais pra gente poder estudar as pessoas. Então, sou inclusive amigo do André Mantovani, que trabalha com a Kátia, que é maravilhoso. E fala de horóscopo. Toda semana ele coloca lá os signos ótimos, os bons e os ruins. O meu anda, né, André? Já nos últimos 3 meses, inclusive antes de começar aqui o podcast, eu já tinha me queixado com o Fernando, que eu ando um pouco chateado com essa questão. Seu signo, que anda sempre ruim. Então, eu acho que assim, eu não acredito muito nessa coisa de rotular. Então o Fernando, ele é pisciano, então com certeza ele é uma pessoa perdida, esquecida. Eu não acho. Né? Porque eu não sou mesmo. Pois é, eu sei que não. Mas eu acho que... Ou aquelas coisas de... é muito emocionado, chora. E o canceriano só chora. Tá. Aqui, pisa no meu tambor. Você vai ver quem vai chorar. Faz igual a Dercy, né? Se você me ofender, eu te esculhambo. Exatamente. Vem. Eu sou uma pessoa perigosa, ela fala, né? Então, eu não acredito nisso, assim, de rotular por causa do sol. O Sol é uma posição do teu signo, do teu mapa astral, né? Então, quando a gente pensa em astrologia, por que às vezes faz sentido? Às vezes não, faz sentido a astrologia. Se você pegar as marés, por exemplo, a maré se comporta de um jeito quando a lua está minguante, de outro jeito quando ela está crescente. Não é isso? Sim. Então, muito bem. A maré, que é gigantesca, o oceano, que é gigantesco, sofre a influência de um astro que é relativamente pequeno, que é a lua. Se isso acontece, você imagina a gente que é feito quase 80% de água, o tanto que a gente não sofre de influência de um astro gigantesco como Júpiter, por exemplo. Não acreditar que existe interferência das fases lunares no período em que a pessoa nasce, eu acho que é desconfiar de que todo não faz parte de um mesmo mecanismo, sabe? Perfeito. Tudo está conectado. Perfeito. Todos os seres estão conectados, inclusive, por uma única coisa. Que eu penso isso, assim, sobre a vida e sobre o ser Deus. Que é uma única onda eletromagnética, né? Então, quando você pega... muito cabeça, de repente. Mas é legal, porque quando você pensa no Big Bang, todo mundo fala, uma explosão, o Big Bang. O Big Bang não é uma explosão, é uma expansão de consciência, uma expansão de energia. Então, era uma coisa só que existia, né? E que, de repente, se expande. É uma onda eletromagnética que se expande. Se expande e precisa evoluir, precisa crescer, porque o crescimento e a evolução
são uma lei universal, não tem como fugir disso. Tudo precisa crescer o tempo inteiro, né? Então, como que uma coisa que é única consegue crescer sem se relacionar? Então, a partir dessa uma única onda eletromagnética, ela se encapsula em indivíduos, que somos nós. Por quê? Porque a partir dessa individuação, eu consigo interagir com você, né? E eu consigo, por espelhamento, por projeção, por comparação, me melhorar Mas e você crescer. falou de uma interferência muito interessante, que é a interferência de um astro maior, que é do Sol. E eu queria que você contasse a história de você ter que ir num teste vender o Sol. Menino, já aconteceu isso comigo, tu acredita? Acredito, porque eu li sobre isso e eu falei assim, não, Já aconteceu. ele vai ter que falar disso. Como assim vender o Sol? Eu vendi um Sol uma vez e eu fui aprovado. Faz muito tempo já isso, tá? Mas assim, eu apresentei durante algum tempo, durante 2 anos, o TVB Varejo. TVB Varejo, pra quem é do litoral de São Paulo, já vai falar, nossa, o TVB Varejo. Sim, apresentei, porque é um programa... Era tipo aqueles... Como é que é? Shoptime. Isso, exato. Você sabe que quando eu era adolescente eu queria ser do Shoptime? Eu também. Eu achava o máximo. Eu também. Cama, não sei o que. Roupa de cama, 400 fios. Você leva o colchão de cima, o colchão de elástico, 4 fronhas, por apenas 12 parcelas de R$ 49,90. Isso Ligue cai agora. no seu cartão. Você nem vai sentir. Olha, Compre você já. leva jeito. Compre agora. E você leva jeito. Eu adoro. Eu acho também. muito legal. E aí, quando eu era pequeno, adolescente e tal, eu sempre assistia o TVB Varejo. Porque lá no litoral de São Paulo, esse programa já existe há 30 anos. Eu tenho 36, então desde que eu era pequeno. E aí na escola, com a Juliana, com a Raí, com a Thaís, que eu já mencionei aqui, eu brincava de ser apresentador do TVB Varejo. Quando eu tava entre os meus amigos ali mais próximos, né? E aí, muito bem, comecei a trabalhar com teatro, fiz artes cênicas, A peça rolou, foi um sucesso. Sucesso total, Alto da Compadecida, né? Que é a primeira peça lá que eu fiz. Porque daí eu coloquei lá o sotaque, coloquei os trejeitos, tudo. E fomos apresentar no pátio da escola. Pra minha surpresa, parecia que era uma coisa que eu já fazia, assim, sabe? Eu já encarava como um trabalho mesmo aquilo, com dedicação e tudo mais. Seriedade, né? Uma seriedade. E aí, quando acabamos o espetáculo, eu fui pra minha sala, todo mundo aplaudiu, tudo. Fui pra minha sala. Nem vivi ali aquele glamour ali do pós-espetáculo. Fui pra minha sala. No que eu fui pra minha sala, os alunos das outras salas de aula, que não sabiam nem da minha existência, porque eu era um eremita que ficava dentro da minha sala, né? Foram pra minha sala. Meu, você é muito bom! Eu não sabia que você era nordestino! Eu não sou, a minha família toda é nordestina, mas eu não sou. Eu sou calunga, nasci em São Vicente. E eu falei, não, mas eu não sou nordestino. É o sotaque do personagem que eu coloquei. Eu capturei do vídeo e... Exato. Fez todo um laboratório baseado no VHS. No VHS. E aí, o pessoal já pesquisou no Google essa hora, já sabe o que é um VHS. Já sabe, né, gente? Eu adorava rebobinar VHS. Eu também, eu gravava até coisa no VHS. Eu amava. Gravava o Fama, porque eu também era muito fã da Angélica. E aí eu fazia teatro no horário que passava o Fama, no sábado, à tarde. Aí eu deixava escrito pra minha mãe como que ela gravava com videocassete o Fama pra eu poder assistir depois. E foi aí que eu fiquei fã da Vanessa Jackson, que hoje é minha amiga. Olha só como que a vida é. Mas é isso, é uma energia que você já disparou nessa direção. Em algum momento o universo conectou essa energia. E tem uma história tão maravilhosa falando da Vanessa, Fernando. Esses dias fui num show dela, inclusive fui com a Simone, né, num outro momento. Simone Anselmo, que ainda não veio aqui. Mentira que ela não veio aqui. Não, ela ainda. não tem agenda. Ah, ela tá assim agora? Tá, é a estrela, é uma estrela maior. Simone Anselmo canta samba e não quer saber de nada do meu podcast. Pode soltar isso na mídia. Olha, Simone, coisa feia, sim. Já foi mais humilde. Já foi mais. Simone esses dias mandou um áudio que era mais comprido que esse podcast. Aí eu falei, amada... Você tá querendo dizer que meu podcast é comprido? Não, é podcast e são compridos. Tem mais de 10 minutos, com certeza, um podcast. Sim, e não dá pra acelerar. Graças a Deus, o YouTube não tem essa opção da pessoa acelerar a nossa voz. Aquela... No YouTube não tem? Não. Tem sim. Acelerar a voz? Não, Dá. você tem de pular 10 segundos, né? Não, tem de acelerar também. Eu não acredito. Tem, depois te mostra aqui. Ah. Você abre... mas não era legal falar isso aqui, né? Não, Porque... eu não quero ninguém acelerando o vídeo. Esquece, não tem. A gente já é acelerado. A gente é um pouco, A né, vida Fernando? tá muito rápida. As pessoas estão com que pressa a gente do é quê? acelerado Elas estão com assim? pressa pra chegar aonde? Onde que a gente quer chegar desse jeito? Você sabe que eu conversei com uma psiquiátrica maravilhosa dia desses? E a gente falava sobre essa pressa. Sim. Né? Porque você vê, você ali criança, você fez a peça de teatro e com certeza isso abriu
o seu olhar e a sua criatividade para você pensar sobre isso, e na adolescência deve ter seguido outros caminhos até chegar à faculdade e tudo mais. Tudo tem um processo, você não tá onde tá pela pressa. Você tá onde está pelo processo que você viveu, pelo que você construiu. E eu percebo que a geração do Instagram, que é essa geração que surge e cresce junto com essa rede social que surge, e que eu gosto e uso de forma controlada e contida, tem uma pressa em atingir sucessos, sabe? Porque eles olham as postagens ali e são postagens das pessoas conquistando coisas. Mas por trás da conquista existe muito esforço, sabe? E se esquece disso. É que a nossa geração é uma geração que eu acho que lida com mais conflitos do que eles, talvez. Porque eu acho que eles já vêm com um chipzinho instalado, né? Talvez futuramente a geração deles... Quando você fala conflito, no que você diz? A gente pensa analógico, mas tem que agir digital, a nossa geração, né? A gente nasceu numa era analógica, sim, né? Só que a gente hoje interage com o mundo que é digital, né? Num mundo onde tudo vai chegar o tempo todo aqui no celular. Né? Então, quer dizer, enquanto demorou 5 segundos para chegar aqui no celular, o que está acontecendo? Por que não chegou ainda? Né? Enquanto que o tempo das pessoas que não tinham um e-mail para poder responder pelo smartphone, que não tinham um smartphone, né? Há 20 anos, as pessoas não tinham um smartphone. Imagina. Né? Então, a gente respondia e-mail pelo computador, né? As pessoas tinham um outro tempo, como você falou, né? Para viver de fato. Os bips. Né? Acho que o começo, chegava os bips eram os SMS, né? Os bips. É verdade, eu tive um. E tudo era, parece que mais devagar, mas assim, o relógio continuou batendo igual. Por que a gente tá com tanta pressa? Pressa de chegar aonde? É a pressa do pós-vida? Mas é por isso, talvez, mas é por isso que as pessoas hoje em dia tomam tanto remédio, né? Para tranquilizar, para tirar a ansiedade, né? Para tantas questões, né? Então, eu não tô criticando quem toma o remédio, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem que tomar. Se precisa, tem que tomar. Obrigado, doutor Eduardo, pelas receitas. Se precisa, tem que tomar. Mas eu acho que é uma consequência disso, né? Então, e eu me incluo nisso. Eu tento separar muito, assim, sabe? Eu sou uma pessoa dinâmica, né? E eu gosto de ser uma pessoa dinâmica. Eu gosto de fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de falar de um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu gosto de abrir um monte de janela na nossa conversa ao mesmo tempo e depois ir voltando na janela, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto de viver de uma maneira dinâmica. A minha vida é uma vida dinâmica, né? E isso me agrada. Mas o Rodrigo, quando chega em casa, que toma um banho, que janta e que vai descansar, é descansar. Entendeu? Então eu tenho um botãozinho que eu aperto assim, tá escrito dormir. Entendeu? E eu durmo na hora. Então, eu separo muito isso, mas isso é um exercício, né? Que, inclusive, eu tô falando por esse motivo. Eu acho que é importante a gente buscar métodos que funcionem pra gente, né? Então, no meu caso, eu sempre percorri o autoconhecimento. Sempre. De diversas maneiras, né? Então, eu frequento uma escola de filosofia, integração cósmica e treinamento mental há 8 anos. Né? Nessa escola a gente faz vários exercícios, né? Que justamente a gente abriu o podcast, eu fazendo uma brincadeira com você, com um exercício que a gente pratica lá, que eu falei, respira, inspira em 6, segura 6, solta em 6, né? Então são exercícios que têm a ver com neurociência, com programação neurolinguística, e que para mim funcionam muito bem. Então eu sou agitado na vida, né? Se você olha, você fala, meu Deus, que termogênico foi esse? Mas quando eu quero parar, eu paro também. Entendeu? Com a mesma facilidade que eu me agito. Mas isso eu encontrei, né? Graças a Deus e também é um esforço meu de ter ido buscar, né? E uma sorte também de ter encontrado coisas que funcionem para mim, né? Então eu busco muito isso. E eu acho que as pessoas precisam fazer isso também, tá? E nessa toada dessas coisas que você foi buscar, tem alguma relação com os treinamentos que você tem? Em parte, eu não sei, é uma empresa que oferece esses treinamentos. Queria que você falasse um pouquinho disso. Chama Realiza, com 2 L's, Treinamentos. A Realiza Treinamentos, que é uma sociedade minha com a Lilian Prado, que é psicanalista, inclusive, é uma empresa que é uma consequência, na verdade, de uma vida que a gente tem junto, eu e a Lilian. Então, a gente é amigo há 20 anos, a gente fez faculdade juntos e tudo mais, há 20 anos nessa encarnação, né? Sou uma pessoa que acredita em outras vidas. E eu tenho certeza que... Quando você fala que vocês fizeram faculdade juntos, você fez jornalismo? Artes cênicas e produção cultural. Produção cultural. Eu sou jornalista pelo exercício da profissão, né?
mas eu não fiz faculdade de jornalismo. Eu tenho registro profissional, mas porque eu exerço a profissão. E aí, e a gente fez as 2 faculdades juntos, né? Artes cênicas e produção cultural. E aí, a gente é amigo desde então. E a Lilian, sou eu de saia, né? Sempre. Não que eu não possa usar saia, não que ela não possa usar calça, mas a gente é muito complementar. E a gente começou a perceber em dado momento que sempre a nossa vida, mesmo se a gente ficasse uma semana sem se falar, o que é muito difícil, mas se a gente ficasse uma semana sem se falar, quando a gente voltava a se falar, a gente... Desligou minha TV. O que houve? É touch? Não, ligar. É fogos. Olha os fogos. Alexa, ligar a televisão. Ah, eu já entendi. O podcast tá falando assim, gente, chega do Rodrigo. Alexa. Chega do Rodrigo. Será que é isso? Não, tem muita coisa pra falar. Nem comecei. Você tá em 40 o quê? Ah, você tá ele tá me gongando? Ele tá acelerando o negócio. Viu só? É que a gente fala muito. Fernando, não! Eu tenho muita coisa ainda pra falar. Não, mas calma, não sofre. Ainda tem tempo. Tá. Vamos conversar. Eu vou dar a resumida agora. Não, eu quero que você continue falando das palestras. Tá. Aí, a Lilian, eu e a Lilian, eu lembro do momento que eu reconheci a Lilian. Olha que engraçado. Eu tava saindo da faculdade, reconheci, tipo, dessa vida. Eu tava saindo da faculdade e a gente não tinha muita amizade ainda, eu e a Lilian. E eu vi a Lilian indo embora pra pegar o carro dela. E eu lembro de ter parado, olhado assim pra ela e ter pensado assim, eu conheço essa moça há muitas vidas. Olha que engraçado. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu também acredito nisso. E aí, super respeito quem não acredita, tá, gente? Mas eu acredito. E aí, olhei... Eu não ligo pra quem não acredita. Eu respeito. Tomara que um dia ela acredite. Não, tudo bem. Eu acho que a pessoa tem o direito. É só isso que eu penso. Aí, eu lembro de ter pensado isso. De ter reconhecido. Uhum. E eu falei, eu tenho certeza que eu vou ser muito próximo dela. Tenho certeza, porque eu reencontrei. E dito e feito. A gente tava na fila do pão de queijo no dia seguinte. Não comentei isso com ela. No dia seguinte, tô na fila do pão de queijo da faculdade. E aí, comecei a imitar a Kátia Fonseca, como eu acabei de fazer agora há pouco. E aí, que sempre imitei. E aí, a Lilian tava na fila do lado, olhou e falou assim, você tá imitando a Kátia? Eu falei, sim, eu amo a Kátia. Ela falou, eu também. Você acredita, Fernando? E a gente, dali, a gente não se desgrudou mais há 20 anos. Então, e a gente pensa muito igual o tempo inteiro. Então, às vezes, como eu tava falando, às vezes a gente ficou uma semana sem se falar, quando eu vou falar com ela, eu falo, Li, aconteceu, nossa, isso. Ela, Rô, aconteceu a mesma coisa na minha vida recentemente. E que temas são as palestras que tem? Desenvolvimento humano. A princípio, a gente, pelo fato de sermos comunicadores, tanto eu quanto ela, a nossa ideia era ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, né? Até pelo fato do meu case, né? De ter sido uma criança muito introspectiva, muito tímida, e de saber como fez diferença positivamente na minha vida driblar essa timidez. Eu não deixei de ser tímido. Eu continuo sendo uma pessoa tímida, mas a minha timidez hoje não me impede de fazer nada, né? Eu consigo dominar aquilo que me domina. E o nome disso é fortaleza, né? Quando a gente domina os aspectos que dominam a gente. Então eu não permito que isso me domine mais. E aí eu falei com ela, falei, Lilian, eu gostaria muito de falar para mais pessoas sobre isso, né? De ajudar outras pessoas a se comunicarem melhor também. Aí ela falou, poxa, eu também tenho vontade. Aí a gente até brincando, né? A gente falou assim, vamos virar coach, né? Então, eu falei, mas é engraçado que eu tenho a impressão de que os coaches, me perdoem os coaches, eu tenho a impressão de que os coaches, eles têm sempre um problema muito sério sobre aquele assunto que eles falam. Então, se você pega um coach, por exemplo, que fala de educação financeira, me dá uma impressão de que aquela pessoa tá no Serasa. Sabe? Então, você pega um coach... Serve para os outros e não serve para ela mesma. Para ela mesma. Que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, que geralmente você escolhe profissões que tenham a ver com questões que você precisa resolver com você, lembra? Sim. Então, muito provavelmente faz sentido isso que a gente estava brincando. De que o coach de educação financeira... Ele devia assistir os próprios vídeos dele. Exato. No YouTube. Mas ele é a pessoa... Consumir o próprio conteúdo. Olha que genial. Exato. Ele é a pessoa que mais precisa daquele conteúdo. Ou seja, chegamos a uma conclusão que pode ser polêmica. Coachings precisam da cura que estão na mão deles próprios. Mas foi daí que surgiu a Realiza. Que eu falei, vamos montar uma empresa de coach para os coaches?
de ajudar os coaches a resolverem os problemas que eles juram para as pessoas que estão resolvidos dentro deles, mas que a gente sabe muito bem que não estão. Aí ela morreu de rir e falou, vamos! Eu falei, vamos! Aí a gente montou a Realiza. Claro que era uma brincadeira isso. Mas a partir disso a gente montou a Realiza para fazer palestras sobre esse assunto. Só que a gente foi contratado para fazer um ciclo de palestras para a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. E eles pediram temas diferentes. A gente falou, olha, né, temos aqui palestras de comunicação. Ele falou, poxa, gostei de vocês, mas eu acho que vocês têm que expandir o leque. O espectro de vocês é muito maior. Não que falar de comunicação seja pouco, mas eu acho que vocês têm conteúdo para falar de muito mais. O Osaná, inclusive, que fez isso, um beijo para ele. E a gente falou, será? E a gente começou a fazer esse ciclo de palestras na FEPESP, que é a maior associação de funcionários da América Latina. E a gente começou a fazer esse ciclo sobre propósito de vida, sobre autoestima, sobre o poder da mente, sobre mecânica quântica, sobre programação neurolinguística, sobre neurociência. Que incrível. E a gente começou, e aquilo foi estimulando a gente, e hoje em dia a gente faz palestras sobre todos esses assuntos, né? Então, se vocês quiserem até conhecer o trabalho, @realiza com 2 L's, treinamentos, no plural. Né? No YouTube tem pockets, tem pílulas das coisas? Tem inclusive vídeo grande nosso já no YouTube. A gente vai deixar na descrição do vídeo os links para as pessoas conseguirem encontrar, tanto no Insta, tanto no YouTube. Obrigado. A gente coloca tudo para todo mundo encontrar e localizar. Eu queria saber como que você entrou nesse segmento de entrevistas. Tá, muito louco, porque assim, a princípio tímido, depois ator, né? E minha profissão, ator, né? Assim como a sua, né? Então, como o Jô Soares, né? Então, você pega o Jô Soares, não me comparando com o Jô, né? Mas assim, você pega o Jô, era escritor, dramaturgo, comediante, entrevistador, mas se você perguntasse qual é a sua profissão, Jô, ele é ator, né? Porque eu acho que a possibilidade de fazer um monte de coisas tem uma raiz na atuação, né? No fato de ser ator. E também é atuar, né? É interessante não que a gente pensar mentindo. sobre isso. E não é que a gente esteja mentindo, não. Quando a gente tá numa coisa, a gente tá 100% naquilo. Interpretar não é mentir. Exatamente. Existe uma grande diferença. Que as pessoas confundem, né? Exatamente. Conheço muito. Inclusive, uma arte brilhante de coaching é mentir. Olha, é verdade. Não é interpretar. É verdade. Então, e aí... fiz muitas peças de teatro e sempre gostei muito de fazer teatro. Montei uma companhia de teatro também, onde eu e a minha outra sócia escrevíamos os textos, dirigíamos também, fizemos SESC, um monte de lugar, escolas e tudo mais. E aí, um dia, eu comecei a trabalhar no SESI, São Paulo, né, na área de cultura do SESI. Aqui na Avenida Paulista, pertinho. Pois é. E aí, entrei como contra-regra do SESI. Isso também é importante falar, né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, eu vou ficar esperando a oportunidade cair no meu colo, né? Então tem atores que vão assistir a gente, tem bailarinos, tem produtores, tem apresentadores, nada vai cair no seu colo, né? Desculpa, mas assim, cocriação não é você pensar num negócio e ficar esperando aquilo vir até você. Total. Cocriação é você pensar, você mandar energia para aquilo que você quer e você criar possibilidades para que aquilo venha até você por sincronicidade. Aquilo que? As possibilidades de realizar aquilo, né? Então, a possibilidade vai chegar até você. O que você vai fazer com essa possibilidade, né? Então, eu sempre aproveitei muito as minhas oportunidades. Durante a faculdade de artes cênicas, eu fiz faculdade paga. E os meus pais não tinham como pagar a faculdade para mim. Então, eu trabalhei no posto de gasolina durante os 4 anos da faculdade. Eu era frentista, entrei como frentista do posto, depois fui encarregado do caixa, depois saí como gerente do posto, mas entrei como frentista e eu pagava a minha faculdade e o transporte para São Paulo, porque esse posto era lá em Santos, né? E eu também morava lá. Pagava tudo com o dinheiro do posto durante os 4 anos, né? E eu falo isso com muito orgulho, entendeu? Porque eu tenho uma força hoje que eu só tenho essa força porque eu fui resistente naquela época, né? Então, resiliência é isso, né? Quando você pega um elástico e você estica aquele elástico até o máximo dele sem deixar que ele estoure. Entendeu, né? A cara do Rafa. Eu entendi, mas eu não quero acreditar. Te deu 10 minutos. Não faz isso. Eu tô falando sério agora.
Não adianta, gente, é isso. Não é dá isso, pra uma fazer. pessoa que fala o quê? Fala muito? Fala pouco? Ah, não, ele só gente. soltou várias polêmicas aqui. Já envolveu o nome de todo mundo, já entregou o troféu de ouro da Kátia Fonseca, que ele é fã super. E a gente vai encerrar com o desafio da Kátia. Não vamos deixar de encerrar continuar. com isso. E aí eu acho importante falar disso que a gente tá falando, que é a resiliência é isso, né? Você estica o elástico até o máximo dele sem deixar que ele estoure. Quando ele volta mais forte do que ele estava antes. Ele consegue ir mais longe depois, né? Então eu vejo essas possibilidades que surgiram para mim no posto, como contra-regra de teatro e tudo mais, como uma grande dádiva, assim, sabe? Porque a partir disso que surgiram coisas para eu aproveitar. Então, enquanto eu trabalhava no posto, eu conheci o diretor do primeiro canal de televisão que eu trabalhei, né? Um canal de turismo, que a gente já gravou na Patagônia, já fui quase preso lá na Patagônia durante as gravações, porque imagina... Você coleciona perrengue, né? Eu atraio perrengue. Meu Deus, gente. Eu atraio perrengue. Até o dente você já perdeu. Já perdi o dente da frente apresentando um show do Daniel, num projeto lá na Zona Leste de São Paulo, eu lá animando a galera em cima do palco. Aí fui chamar uma moça, que inclusive estava gestante, pra subir no palco. Eu falei, ela tá gestante, vamos ajudar, porque eu não quero acumular karma na minha vida. E aí dei o braço com o microfone aqui, aquele microfone duro, sem essa almofadinha chique que você tem aqui. Ah, Shuri, né? Shuri. Então, maravilhoso. E aí, quando tem budget, é outra coisa, né, gente? Quando é produção. Não tem, no caso. Coca-Cola. A gente já chamou Coca-Cola, a Shuri. Vou aproveitar e já chamar a Danone. Ateliê de cultura. O ateliê de cultura também, por que não? Por que não? Né? A gente já falou de SESI. Sim, ó, todo mundo podia bancar. Falei de Sesc. Se cada um desse, sei lá, uns 500 pila já. 500 mil, né, no nossa, caso. Já daria pra ter o quê? Um sushi pro convidado. Ai, vamos tá vendo isso? Eu acho. E aí você viu que eu tava pegado, né, com esse papel. Tá pegado. E aí, eu vou falar pra Grace te convidar. Fala de mim pra ela. Tá bom, vou falar. Aí, Fê, o que acontece? Quase fui preso, menino, na Patagônia. Fui gravar com o pessoal lá. E aí, cadê? Que estamos lá gravando. Esse foi o primeiro canal de televisão que eu trabalhei na vida, que eu conheci o diretor trabalhando no posto. Tô falando tudo isso por quê? Você conheceu o diretor dessa TV trabalhando no posto nos 4 anos de teatro. Eu abastecia o carro dele. E aí eu fazia artes cênicas, né, enquanto eu abastecia o carro dele. E aí os meus colegas do posto descobriram que ele era dono de uma emissora de televisão e começaram a fazer meu lobby, meu network pra ele. Olha, o Rodrigo trabalha aqui, ele é maravilhoso, não sei o que, você vai adorar. Ele falou, é mesmo? Ele falou, preciso conhecer esse Rodrigo. E aí foi, me conheceu, a gente se amou. E aí ele me colocou pra apresentar os programas, que inclusive estão no ar. Eu trabalho até hoje nesse canal, né? Na Trip Brasil Channel. Tá no ar, tá na Claro, tá na Vivo, tá na Interplay, tá nos voos da Gol. Se você pegar um voo da Gol, vai estar lá. Eu vou estar apresentando lá os programas de turismo. Que sensacional. E aí a gente foi gravar na Patagônia. Inclusive esses do voo da Gol é da Patagônia. E foi com uma equipe que eu não conhecia. E nem ele conhecia. Foi tipo assim, sabe? Tá pra buraco. Menino, cheguei lá, tamo lá andando pra um lado e pro outro. E eu, educadinho. Ah, você não quer que eu carregue aqui sua mochila para atravessar as alfândegas do Uruguai, Falkland Island, que é constituição inglesa super rígida. E eu atravessava as alfândegas com as mochilas deles, com as bolsas. Depois de muito tempo, a gente foi descobrir, ao longo da viagem, que eles estavam cheios de drogas dentro da mochila. E eu quase fui preso por tráfico internacional, sem fazer ideia. Sou a pessoa mais careta do mundo. Agora, você imagina, tem países que é prisão perpétua. Você não volta. Sim. Você não volta. Como é que é aquela coisa da morte lá? Condena a pessoa. Condenado à morte. Isso. E aí, então, um perrengaço. Então, nunca carreguem mochila de ninguém quando forem atravessar a alfândega de nenhum lugar, né? Nunca carreguem nem no aeroporto, em lugar nenhum. Fala pra pessoa, pode deixar aí no chão. Se quiser deixar aí, pode deixar. Isso, quase me lasquei com isso. E aí, o show do Daniel, que você falou do dente, né? Eu fui dar o braço pra moça subir no palco pra eu fazer uma gincana com ela, né? No evento que eu tava apresentando. E eu vou até falar, na verdade, o evento, porque eu acho que é importante falar. Eu era contra a regra do SESI, né? Enquanto contra a regra, a minha gestão do SESI identificava, olha, vamos dar oportunidade pro Rodrigo para ele apresentar coisas, né, aqui da instituição. Que maravilhoso. Porque vai ser motivante para ele, né? Rodrigo, você não quer apresentar? Eu quero. E aí, show do Daniel, da Luciana Mello, Grupo Revelação, Fafá de Belém, só show assim. Imagina que sonho. E aí eu fui, apresentava lá. Então, enquanto eu sempre estava trabalhando com coisas que teoricamente não tinham nada a ver com a arte, com estar atuando, Estava em torno, né? Não o posto, mas a contra-regragem
ela tá em volta, né? Ali tá no ambiente. O posto não, foi realmente a oportunidade e também todo mundo abrir a boca, né? Que é o que eu falo aqui sempre. Gente, às vezes a situação tá ali do teu lado, tá acontecendo, abra a boca. Você nunca pode achar que a pessoa sabe o que você quer. Você tem que falar aquilo que você quer. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu sempre falo pra Kátia Fonseca que eu quero trabalhar com ela. Então, toda oportunidade que eu tenho de estar com a Kátia Fonseca, eu falo, eu quero muito trabalhar com você. É o sonho da minha vida trabalhar com você. Eu acho que hoje você falou mais Kátia Fonseca do que seu próprio nome. Eu acho que sim. Porque, gente, ele é fã, eu acho. Eu sou Qual muito. é a arroba da Kátia Fonseca? Você não vai dar o seu, vai dar o da Kátia Fonseca. Arroba Kátia Fonseca. E qual que é o seu? Arroba rodrigoduarte.oficial. Gente! O quê? Não, senhor! Peraí. Eu quero só deixar meu arroba primeiro. Meu arroba é Fernando Araújo Arte. Vocês podem me seguir no Instagram. Você tá com cara de que não tá acreditando que é o fim? Eu não tô acreditando, Fernando. Pode acreditar. Gente, o Rodrigo vai ter que ser convidado pra parte 2. O Rony Dutra foi a mesma coisa, só que o Rony Dutra mora em Nova York. Então, assim, a parte 2 dele vai demorar um pouco. Então, vamos combinar assim, a parte 2 do Rony, eu posso fazer a minha parte 3. Que eu fico com a minha parte 2 e a parte 2 dele, porque ele não vai poder vir agora. Gente, vamos tirar esse menino daqui, no caso? Olha, Rô, eu amei te receber. Não pode acabar. Não pode, Fernando. Vai ter que acabar. Eu tava nervoso, você gente. nem eu tô contou. gelado, ó. Mas é porque a gente quase te matou no início. Será que é isso? Né? Não, eu fiquei nervoso. Mentira. Eu fico nervoso. Logo você? Eu fico nervoso. Sério? Sério. Que loucura. Ainda mais é que assim. E você nem contou tudo, você só contou uma parte. Não contei metade. Então, que é isso que a gente vai ter que trazer você de novo pra saber. Não, de Deixa verdade. só, antes da gente acabar, gente, quero divulgar o livro do Wagner Tedesco, Conexões. Aliás, Conexões é uma coisa muito importante pra vida, ele escreve sobre isso. Ele escreveu durante a pandemia, promoveu o livro, publicou o livro, porque ele quis, é isso. Eu super acredito em gente assim, empreendedora. Quero divulgar o livro da Ana Teixeira, Para que Algo Aconteça. Ana Teixeira maravilhosa. Tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Tá com uma exposição no Projeto Parede lá no MAN, no Museu de Arte Moderna. Que legal. Que aos domingos é gratuito. Então, quem quiser conferir, vai no museu, passa na lojinha, come no restaurante, toma um café, come um doce maravilhoso. É delícia pura. É verdade. E o que mais que a gente tem pra divulgar? A temporada da USESP já tá aberta há muito tempo, porque eles são super organizados. São. Então, eles divulgam o anual. Vocês têm noção? Nossa, é demais. Anual. Como é que pode, gente? Não, a gente não consegue nem organizar o bimestral que fará o anual. Nem o semanal, às vezes, dá, né? E no SESI, o que vai rolar em abril? Meu, no SESI, a gente tá com Kafka e a Boneca, que é maravilhoso, Ai, é lindo. musical. Vai assistir. O diretor é o dono do prêmio Bibi Ferreira. Marlo Silva, que é incrível. Ele é demais. Então, pra quem não sabe, o Kafka e a Boneca é inspirado na história de verdade do Kafka, do Franz Kafka, que ele encontra com uma menina. Eu não vou dar spoiler, eu vou ver até onde eu posso falar. Ele encontra com uma menina numa praça, a menina tá chorando porque perdeu a boneca dela, e ela acha que morreu, a boneca. E ele fala, calma, ela não morreu. Não, peraí. E ele manda cartas pra menina todos os dias como se ele fosse a boneca. Ai, e que lindo. A boneca dizendo assim, olha, eu tô vivendo umas aventuras pelo mundo, mas logo eu volto. E aí o final da história eu não posso contar. Agora me fala uma coisa, no SESI a gente tem que entrar no site, os ingressos são liberados toda segunda-feira. Às 8 da manhã. Para sessões que acontecem sexta, sábado e domingos. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Isso, às 8 da manhã, mas coloquem pra despertar, porque esgota rápido. É tudo gratuito. Tudo que acontece no SESI... Eu lembro, sabe por quê? Porque eu fui assistir a Carmen Miranda com a Laila Garran, que tava, meu Deus, deslumbrante. Mas você foi como convidado. O convidado que entrou no site e pegou o ingresso. Mentira! Eu jurava que você tava como convidado. Meu filho, eu faço meu corre. É mesmo? Lógico. Olha, maravilhoso. E humilde, porque poderia ter ido como convidado. O meu, inclusive. Não, mas eu não gosto. Eu gosto também de ser igual o meu povo, que se mata pra conseguir um ingresso no SESI. Ele é gente como a gente. Cedo. Que ele gosta de se conectar com as pessoas. Conexão. Isso, a gente conexões. desconstrói essa coisa newtoniana de que você é você, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Isso é muito tridimensional e ultrapassado. Pois viu só? Retrógrado, né? Somos chega, uma mesma energia. Rodrigo, chega. Gente, um beijo. Um beijo que eu vou ficar falando com você aqui até às 10 da noite. Tchau, gente. Tchau, a gente se vê.